Pensa comigo, como se reinventar depois dos 40 anos? Isso é fácil de responder. Eu criei aqui a fórmula, o roteiro certinho, que se você seguir, fizer todos os passos aqui, você vai se reinventar fácil. Aqui, ó. Não serve de porra nenhuma. Eu realmente tô cansado de abrir internet e ver fórmulas mágicas, ver tudo muito fácil de resolver, muito fácil de ganhar dinheiro, muito fácil prosperar, tudo é muito fácil. Só que ninguém fala a realidade. A realidade é, você tem que prosperar, você tem que sustentar uma família, você tem que se sustentar, as suas contas continuam chegando, você tem uma despesa operacional que você tem que estar ali mantendo para tudo funcionar. Isso ninguém fala. Parece que existe um saquinho mágico que a pessoa abre e vai meter a mão, vai sair um pozinho e vai fazer pirim-pim-pim e pronto. Lindo, tudo funciona. Tudo é maravilhoso. Tudo que você botar na internet vai vender, tudo. Não é assim que funciona. Não é, não foi e nem vai ser. A questão de se reinventar é uma coisa que arde aqui dentro do coração de uma pessoa. Quando ela está vivendo alguma coisa que está incomodando ela, que ela não quer e que a atual conjuntura que ela vive, seja por várias situações, não está agradando e ela quer uma coisa diferente, ela quer uma coisa melhor para ela, para a família, para quem estiver perto dela. E eu acho que é isso que faz a gente querer se reinventar, seja depois dos 40, dos 30, dos 50, dos 60, enfim, a idade que for. Para talvez entender essa história toda, a gente tem que voltar bem atrás na minha história para eu poder talvez dividir com vocês como eu resolvi me reinventar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, como eu já falei em outros vídeos, não tinha experiência, trabalhei como boy há muito tempo, depois eu fui trabalhar na parte administrativa do escritório, e aí fui estudando, fui trabalhando, e a informática, e a minha vida foi caminhando para a informática, e eu acabei indo para a informática. Na informática eu ganhei realmente muito dinheiro, eu ganhava bem, eu trabalhava viajando o Brasil, eu tinha carro alugado quando eu viajava, apartamento da empresa, eu tinha uma vida muito boa. Só que realmente eu não estava feliz. Eu tinha apenas 32 anos e eu estava no pior momento da minha vida, fisicamente, mentalmente, tudo. Uma vez eu estava dirigindo e no meio do trânsito, essa parte do meu rosto aqui toda tremeu. E isso me deixou um pouco preocupado. Na época eu tinha um relacionamento com uma médica e eu conversei com ela e ela falou pra mim assim, ela foi bem clara, ou você para ou seu corpo vai te parar. A conta é essa. Aquilo me deixou muito preocupado, por quê? Eu tive um exemplo dentro de casa. O meu pai, ele tinha uma profissão, ele era muito bom no que ele fazia. Mas o meu pai, para eu resumir muito a história, meu pai morreu tentando largar a profissão. Ele montou tudo quanto foi negócio na vida, ele tentou fazer várias coisas diferentes para poder melhorar e mudar, sabe, para outro negócio, e ele não conseguiu. Tudo que ele montava não dava certo, tudo. Então eu tive isso muito presente dentro da minha casa. E eu acho que o pior de tudo, ele chegou no final, já com 55 anos, um cara novo, e ele simplesmente desistiu de viver. E era uma coisa muito silenciosa, porque a depressão ela bate na casa das pessoas e às vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo, porque não conversa, não bate papo. E eu não estou julgando ninguém, eu estou falando o que aconteceu na minha vida. E eu, como eu tive esse exemplo muito cedo, acabei perdendo meu pai com 18 anos, eu fui para a vida já trabalhando para ganhar dinheiro, para sustentar, ajudar em casa. E a CLT me deu esse conforto. Eu não vou falar mal da CLT, como eu vejo um monte de gente aqui falando mal de CLT. A CLT é boa. A CLT, ela te ajuda, ela ajuda o cara, ela ajuda o trabalhador, a trabalhadora, ela é boa. A diferença de você chegar e não querer mais ser CLT e querer participar de um outro jogo é sua. Não é porque eu não quero mais ser CLT que eu vou falar mal da CLT, que eu vou... Não vou falar. Até porque se eu monto uma empresa e eu tenho que contratar funcionários, eu vou utilizar da CLT. E, de novo, nem todos nasceram para empreender. Nem todos nasceram para tentar ser o dono do próprio negócio.
E isso tem que ser respeitado. Não posso sair cuspindo aos 4 ventos, aos 4 cantos, que a CLT é ruim, que isso, que você tem que largar. Não, não é. Não é assim que funciona. A realidade não é assim que funciona. E o que acontece? A CLT me deu um conforto. Eu ganhava bem, a empresa faturava ou não faturava, eu recebia meu salário no final do mês, eu tinha meu vale alimentação, eu tinha meu vale refeição, eu tinha meu plano de saúde, então não tem como falar mal da CLT. A CLT é muito boa para quem usufrui dela. Essa é a verdade. Só que eu não queria isso. Eu não queria porque eu tive um exemplo dentro da minha casa, que o meu pai ele fazia uma coisa que ele não gostava, por mais que ele fosse bom no que ele fazia, e ele tentou a vida toda mudar e não conseguiu. E eu entendi que eu precisava fazer essa mudança cedo na minha vida para eu depois não me arrepender lá na frente de não ter tentado. Depois de 10 anos trabalhando numa mesma empresa e com tudo estruturado, a vida toda legal, eu tive 2 momentos na minha vida que me fizeram repensar se eu queria continuar aquilo ou não. Além do da saúde, claro. Eu via o dono da empresa prosperando, dando certo, conseguindo, aumentando a empresa, comprando imóveis, comprando carros, aquilo mexia comigo e eu que sabia que eu podia estar ali, porque eu era o cara que virava a noite dentro do meu setor, fazendo a empresa dele dar certo. E aquilo bateu dentro de mim como uma situação assim, cara, se eu trabalho muito pro cara dar certo, por que eu não vou trabalhar muito para mim, para eu dar certo? Aí eu consegui prosperar também. E foi uma decisão que ficou ali para poder eu fazer a escolha ali do que eu queria fazer. E como a gente tinha algumas pessoas que vinham de outro país para visitar a empresa, eu conheci um cara da Alemanha e a gente conversou algumas coisas e depois de 1 ano ele regressou na empresa de novo e ele falou para mim assim, quando ele voltou, ele falou, nossa, achei que eu não ia te encontrar mais aqui. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou, não, porque você é um cara que sabe se comunicar, que sabe falar e consegue desenvolver essa conversa, não era para você estar fazendo o que você está fazendo a informática. E assim, aquilo mexeu comigo porque eu não queria mais a informática. A informática nasceu na minha vida, ela veio, ela foi acontecendo e ela foi me dando dinheiro e eu fui trabalhando e eu fui prosperando e a informática foi, mas não quer dizer que eu gostava da informática. Eu não gostava, não adianta, aquilo não era mais para mim, não era o que eu estava querendo. E eu precisava realmente mudar. E foi nesse momento que quando eu ouvi o que ele falou, eu falei, cara, eu vou mudar. Eu resolvi tomar a decisão. Eu calculei qual seria meu custo mínimo por mês. Mínimo. O que eu precisava para poder pagar o aluguel onde eu morava, o carro que eu tinha e as minhas despesas, comida, enfim, plano de saúde, aquelas coisas todas. Eu precisava do mínimo para me manter enquanto eu não arrumasse um emprego em outra área. E eu sempre trabalhei muito e eu era o cara que era responsável pelo setor e assim, era muito complicado tirar férias, então eu sempre vendia as férias. Por quê? Porque para estar viajando e tendo que ficar atendendo o telefone, tendo que resolver problemas de empresa, eu preferia estar trabalhando que eu ganhava dobrado. Então foram 6 meses que eu falei, não, sem pressa, eu vou entender o que eu quero, entender para onde eu vou. E no meio de umas conversas paralelas com pessoas e eu contando meu novo objetivo de vida, eu fui trabalhar na agência de publicidade de um amigo, na parte comercial, para fazer vendas. E foi o primeiro momento que eu trabalhei com vendas, porque eu não era o cara da venda, ou pelo menos eu achava que não era. Mas depois de superar, como eu falei em outro vídeo, minha timidez há muitos anos atrás, depois da introversão, eu comecei a ter a facilidade de chegar nos lugares. E eu consegui fazer algumas vendas que foram boas, mas eu tomei muito não. Cada não que eu tomava era muito complicado, porque você sai de manhã com aquele ânimo, aquela vontade de visitar 10 clientes. E os 11, porque é 10 que eu tô falando que você atendeu no dia e 1 que você tentou marcar para outro dia. Os 11 te deram uma negativa. Então assim, é muito complicado e aí você começa a fazer, aí aquele momento que você fala, cara, por que eu fui largar o que eu tava fazendo pra vir? Porque se você não vende, você não ganha, aquela coisa toda. E num determinado momento, eu trabalhando na agência de publicidade, pegando conhecimento e muita coisa na área, eu tive uma oportunidade de morar em São Paulo. E eu já gostava de São Paulo. Eu morava no Rio de Janeiro, sou carioca, mas eu conheci muito São Paulo quando eu ia trabalhar.
E São Paulo me cativou, porque é uma cidade que não para, é uma cidade que é 24 horas, é uma cidade que você tem restaurante a hora que for, você tem autopeça qualquer hora da noite, você tem mecânico 24 horas, cara, São Paulo é surreal. E muitos amigos falavam, cara, não sei o que você acha, o que você gosta de São Paulo e tal. Eu falei, cara, São Paulo é uma cidade que ela tem o bom, a parte boa e a parte ruim, igual qualquer outro lugar. Como o Rio de Janeiro tem, o que for. Agora, se você for para São Paulo querer buscar o que São Paulo tem de ruim, cara, você não vai gostar. Você tem que ir e tentar entender o que São Paulo tem de bom. E eu consegui gostar muito de São Paulo. Além do sertanejo, que tocava muito, que eu curtia muito na época, isso não tinha no Rio de Janeiro ainda, era um outro lugar, era mágico. Eu sentia muito falta da praia, porque São Paulo não teria a praia que eu tinha disponível quase que na porta da minha casa. Mas ok, eu tô indo para lá para uma outra situação, um outro momento. Só que eu não podia ir para lá à toa. E numa conversa paralela, uma amiga, já da época de sistema, de informática, que a gente se conheceu, ela comprou um pet shop em São Paulo e ela tinha conversado comigo que estava querendo alguém de confiança para trabalhar no pet shop e tal, e ela me ofereceu a vaga. Perguntou se eu queria. Eu achei interessante, porque eu ia para lá para trabalhar com administração, de certa forma eu ia trabalhar na propaganda também, e eu ia fazer a administração ali do pet shop dela como gerente. Tudo certo, a gente conversando, ela foi ver apartamento e tal, bonitinho e tal. Faltando uma semana, ela simplesmente desapareceu do mapa. Ela sumiu do mapa. Sabe, aquele... Não atendia telefone, não respondia mensagem, não fazia nada. Eu realmente, assim, por mais que eu conhecesse ela há muitos anos, eu não sabia onde ela morava. O pet shop, ela tinha me mandado fotos da loja por dentro, como é que era. Mas pelo grau de confiança também, eu nunca parei. Mas aonde é o endereço? Eu sabia que era no Tatuapé. E eu fui tentar procurar ela lá. Peguei meu carro, fui para São Paulo e eu cheguei, eu rodei o Tatuapé inteiro. Eu andei de carro, andei a pé, andei de camelo, bicicleta. Cara, eu rodei aquele bairro inteiro, rua por rua, para tentar achar o pet shop e eu não consegui achar. E eu tava com meu apartamento no Rio todo fechado, as minhas coisas todas empacotadas para minha mudança. E eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não tinha o que fazer mais. E aí eu tinha duas opções. Sabe aquela hora que a vida te bota... Você tá num caminho, você tá trilhando teu caminho. Chega uma hora que a vida fala assim, e aí? Você vai pra direita ou você vai pra esquerda? Você tem que decidir pra onde você vai agora. E você tem que escolher um caminho. Então, assim, eu teria a opção de continuar no Rio de Janeiro, tentar me recolocar no mercado em outra situação, porque eu já tinha avisado pra todo mundo que eu ia sair, eu já tinha avisado que eu ia entregar o apartamento, eu já tinha avisado na empresa que eu ia sair. Eu poderia voltar e continuar onde eu tava, reverter tudo, ou eu falava, cara, eu vou e, foda-se, vou peitar lá a situação e eu vou partir pra lá. Foi a segunda opção que eu tentei. Eu falei, cara, eu vou partir e vou pra São Paulo. Fui pra São Paulo, a princípio fui morar com um amigo, que a gente dividiu um apartamento. E eu tinha um mês ainda, dentro dos 6 meses que eu tinha separado uma reserva para poder tentar ver o que eu conseguia. Depois de um mês em São Paulo, praticamente, quando estava acabando o mês que eu tinha a reserva ainda, aí pintou um trabalho de marketing dentro de uma empresa, uma autopeça em São Paulo, muito forte, muito grande em São Paulo, que quem já teve o prazer de ir para São Paulo ou mora em São Paulo sabe que as autopeças lá são grandes, parecem mercados, onde você entra com carrinho, você vai carregar suas coisas, enfim, não é uma autopeça pequena, é uma loja de rua simples. E era um grupo forte e precisava, e eu tava lá, firme e forte, trabalhando. Tudo bem, eu prestava um serviço para lá. Nesse momento, eu montei minha agência de publicidade em São Paulo. Comecei a trabalhar. Não era minha formação marketing, nunca foi a publicidade. Era uma coisa que foi brotando dentro de mim, eu tinha vontade, eu fazia coisas para os outros e eu tinha vontade de desenvolver aquilo baseado num cara que me viu 2 vezes na Alemanha e depois ele chegou e veio falar isso comigo. E aí eu comecei a montar a empresa e a empresa deu muito certo, foi funcionando. Eu estava conseguindo fazer mais negócios, conseguindo pegar mais clientes, até que eu resolvi fazer brownie. Eu não estava satisfeito só com a empresa. Na época o brownie do Luiz, no Rio de Janeiro, estava fazendo muito sucesso, o cara estava vendendo muito, e eu resolvi apostar também na parte da comida. E aí eu já cozinhava, adoro cozinhar, e eu estava fazendo o brownie,
meu brownie sempre foi um pouco elogiado, e eu acabei desenrolando um brownie muito particular, que era uma receita minha. Depois de várias tentativas de ajuste de massa, eu cheguei no brownie que foi perfeito. Esse brownie, criei uma marca, eu já tinha o conhecimento de trabalhar com isso, eu criei uma marca. Eu fui lá, fiz a embalagem, tudo bonitinho, rótulo, nutricionista, tudo legal. E saí para buscar a venda. Uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui, eu não era o cara de venda, eu não tive formação de venda, eu não sou o cara que estudou para vender. Eu tive que aprender na marra a vender. E lá no final eu vou falar uma coisinha a respeito disso. Então, voltando ao papo, comecei a buscar pontos de venda para voltar para vender o brownie. Era uma marca nova, era uma marca que não tinha nenhuma relevância no mercado. A única opção que eu tinha eu vou deixar uma semana aqui, 10 brownies. Se vender, a gente fecha um negócio. Se não vender, tá tudo certo, eu pego e vou embora. Aí eu fiz o display bonitinho, cortei na madeira, fiz tudo na mão, artesanal mesmo. E eu comecei a trabalhar buscando os pontos de venda. E eu consegui botar os pontos de venda. Inclusive, na época, eu tinha ido assistir a gravação do programa do Danilo Gentili no SBT. E quando eu saí do estúdio, eu fui numa praça de alimentação que tinha do lado, conversei com o cara de uma loja e acabei botando lá. E o cara falou que não ia vender, porque ele já teve brownie lá, não tinha dado certo. Eu falei, não, pode botar o meu, que o meu vai dar. E realmente o meu brownie deu. Tanto que passou uma semana, minto. Tanto que antes de acabar a semana, ele já tinha me ligado dizendo que tinha vendido tudo. Lógico, eu falei pra ele que ele tinha brownie. Ele falou, nossa, mas eu já tive brownie e nunca vendeu, e eu não tenho mais brownie aqui. E eu falei pra ele, não, você tem brownie sim. Aí lá no final, lá escondido na prateleira. E eu conversei com ele, botei o brownie ali pra vender na frente, uma coisa mais social, porque tava ali, sabe, aquele troco do caixa ali, que o cara pega e o que sobrou ele leva de brownie, e foi funcionando. E aí eu, de repente, ali em Alphaville, na época eu tava passando por lá, tem um salão de beleza lá de uma atriz muito famosa, e eu acabei entrando lá, conversando com a dona, pra gente fazer um evento lá, coisinha lá, comes e bebes lá com os clientes dela pra poder apresentar a marca. E ela super topou, a gente fez. E foi tão bom que a gente começou a fazer outras vezes lá. Uma dessas, uma cliente veio falar comigo se eu tinha condição de atender uma empresa grande. Eu falei, sim, tenho. Aí eu perguntei, por quê? Ela falou, porque o meu marido trabalha numa empresa grande, eles estão querendo botar um brownie e o seu brownie é o tipo que eles estão procurando. Eu falei, nossa, tudo bem, pode dar meu telefone e a gente conversa. Passou uma semana, a empresa me ligou, que atende o Brasil inteiro, e eu fui na reunião, lá em Alphaville mesmo. Era um andar, assim, do prédio só deles. Eu entrei lá, sentei, levei mais umas amostras. Eu já estava fazendo a nível industrial, porque eu tinha um tamanho pequeno, depois eu botei um tamanho grande. E aí eu conversei, ela experimentou, o pessoal que estava ali, todo mundo experimentou, e falou, não, esse é o brownie que a gente quer. Eu falei, ótimo, perfeito. Aí ela falou, então, aí ela pegou uma lista de papel e falou assim, eu quero todas essas licenças aqui. Quando ela chegou com a lista de licença, que ela foi um banho de água fria para mim, porque eu não podia continuar ali, eu não teria mais como continuar, porque eu não tinha capital para fazer, eu não tinha um sócio investidor, eu não tinha. Ali foi o banho de água fria que eu tive, ali eu desisti. Depois de muito tempo, eu fiquei até sabendo que eu poderia ter contratado uma cozinha alugada que tinha na época, que você vai lá, dá sua receita para uma cozinha e ela produz lá, enfim, mas se foi. A marca se perdeu no meio do caminho, eu fiquei chateado e acabei não desenvolvendo. E nisso eu já estava trabalhando com a minha agência de marketing lá, com alguns clientes de São Paulo relevantes. Num determinado momento eu estava muito bem. Depois de muito tempo camelando, procurando cliente, batendo de porta em porta, eu fui começar a fazer muitos clientes. Era a véspera da pandemia, carnaval, eu tinha viajado, eu estava muito bem e aquele ano ia ser o ano dos negócios. Eu tinha muitas coisas para acontecer. Só que veio a pandemia e aí a história todo mundo já sabe. Só que eu não consegui mais continuar a minha agência. Por quê? Porque parou o Brasil. Ninguém vendia, ninguém comprava. Então se ninguém vende, ninguém compra, não tem propaganda. E estava demorando a voltar. Eu tinha um pouco de reserva ainda do que eu já tinha conseguido me capitalizar do momento próspero que eu vivi. E no meio da pandemia, quando algumas lojas
eles estavam começando a abrir, quando o governo liberou algumas lojas para abrir, a exigência era que tivesse álcool em gel. E nisso, eu com um amigo, a gente criou o totem para álcool em gel. Que o cara chegava ali, pisava e saía o álcool ali em cima. Então você não precisava nem ter contato na garrafinha borrifada. No meio da pandemia, no meio daquele vulco-vulco, a gente montou uma fábrica de totem e a gente começou a trabalhar. E montando o totem, montando, e vendendo, porque estava todo mundo querendo voltar a funcionar e precisava do totem. E aí, num determinado momento, eu comprei a máquina para imprimir, porque o totem era personalizado, então ele vinha com a cara do cliente, da marca dele. Então eu montei uma gráfica no meio da pandemia. Peguei, vendi o valor do carro, peguei, financei, botei lá, eu com o sócio que a gente estava junto, e a gente foi tocando o negócio. O que eu quero dizer nessa história é que em nenhum minuto eu vou dizer para vocês que eu tinha o dinheiro disponível para mim. Eu não tinha o dinheiro disponível para mim. Eu dei meu jeito de arrumar o dinheiro. Eu dei meu jeito de correr atrás. E isso foi uma coisa que me mostrou que sem dinheiro eu não consigo fazer. Lógico, a gente tem muita vontade dentro da gente de prosperar, a gente tem muita vontade que dê certo, a gente tem vontade que o negócio aconteça. Mas sem dinheiro, o negócio não gira, o negócio não acontece. Muita coisa eu consegui na camaradagem, no crédito o serralheiro fazia para mim, depois eu pagava, ia acertando, pra gente poder ter o capital de giro para poder fazer virar. Mas era difícil. E depois, quando a pandemia propriamente dita voltou, eu não consegui voltar com a mesma força. Porque eu não voltei com a mesma força porque simplesmente o mercado não voltou com a mesma força. O mercado patinou muito até voltar. Muitos clientes que eu tinha, depois nem abriram de novo, tinham acabado. Então, assim, eu tava num momento que eu falava, de novo, eu cheguei naquela... E aí, eu vou pra onde? Eu pegando e... Qual é a escolha? Volto pra informática lá atrás, eu tinha muito conhecido da informática, teria que me reciclar de novo para voltar. Eu continuaria insistindo no caminho onde eu estava. Eu continuei no caminho onde eu estava. Eu continuei insistindo onde eu estava. Eu tinha acabado de montar uma gráfica e eu insisti na gráfica, eu continuei na gráfica. E eu consegui depois voltar com a agência de publicidade. E depois desse momento, como as pessoas estavam voltando muito transtornadas, muito chateadas, tiveram perdas, e as empresas estavam exigindo muito, e o negócio estava meio conturbado, eu comecei a trabalhar no que eu fazia um pouco antes da pandemia, mas eu fazia dentro de um nicho muito curto, que era o nicho de treinamentos. Eu dava treinamentos para a empresa, porque quando você promove o cara gerente, o que acontece em muitas empresas é promover o cara gerente e joga o cara lá. Não pode ser assim. Você tem que dar um treinamento pro cara, você tem que explicar. Ele era um ótimo vendedor, ele batia as metas dele, ele conseguia fazer tudo. Só que quando ele passa pro cargo de gerência, ele tem uma equipe que ele tem que cuidar. Ele tem uma meta para bater, porque a equipe tem que responder a meta dele. Mas ele tem que entender que ele vai lidar com pessoas. E a maioria das empresas não fazem isso. Elas pegam as pessoas, promovem e elas não falam. Agora, nesse setor, você tem que fazer isso. A meritocracia, ela existe, ela é real. Se o cara batalhou, se o cara fez de tudo para trabalhar, para chegar lá, tá válido, tá valendo. Só que o que a empresa tem que entender é que tem que dar um treinamento para ele, tem que mostrar para ele quais são as novas funções, o que ele tem que fazer, como ele vai poder dar o melhor dele ali. E eu voltei a fazer a parte de treinamentos, só que eu voltei numa parte mais forte. Eu voltei mais empresarial, buscando talvez só esse nicho. E foi uma coisa que deu muito certo. Foi daí que muitas pessoas viraram para mim e falaram: você não tem canal no YouTube? Por que você não faz no YouTube? Por que você não bota? Porque você é um cara que trabalha com publicidade, você desenvolve bem, você dá uns treinamentos bacanas, você conversa, você sabe falar, você é um cara legal. Por que você não faz o canal no YouTube? E eu não queria, era uma coisa que pra mim eu não queria essa exposição no YouTube, porque isso era uma coisa que pra mim não era interessante, eu não conseguia ver alguma situação que me fizesse estar aqui falando, gravando um vídeo. Mas toda vez que eu acabava um treinamento, que chegava alguém lá e vinha falar comigo, falava: pô, cara, obrigado, pela primeira vez alguém aqui na empresa veio e falou com a gente de uma maneira diferente.
Isso me tocava e isso sempre me deu um gás para eu poder ajudar as pessoas. Só que chegou um momento da minha vida que, de novo, eu parei num lugar e eu falei, e aí, eu vou ou não vou? Eu abri na internet, vendo todo mundo com fórmulas, com coisas para dar certo, para prosperar, para tudo. Eu falei, não, tem que ter alguém que chegue e fale um pouco da realidade aqui. Não tem a mágica do pozinho para poder fazer o negócio dar certo. Você tem que chegar e ser real. É lógico, vamos prosperar. Mas não é falando mal de uma CLT, não é falando mal da pessoa que vive da CLT, porque eu por muitas vezes vivi de CLT, como eu falei, e muitos desses estão aí falando mal da CLT, eles já foram CLT também. Então a decisão de sair da CLT é uma decisão sua, mas não é porque ela é ruim. A CLT são duas coisas que você tem que entender na sua vida o caminho que você quer. Então, o YouTube, para mim, ele está sendo outra reinvenção na minha vida. Eu comecei esse canal simplesmente só botando alguns pensamentos meus e, de repente, num determinado momento, eu tenho mais de 1000 inscritos. E, assim, é muito prazeroso para mim, porque se eu estou conseguindo esses inscritos, se eu estou conseguindo pessoas que estão se conectando comigo, é porque realmente existe um mundo aqui dentro que me interessa. Porque, com certeza, hoje eu estou chegando em certas pessoas que, fisicamente, eu não chegaria. Porque eu recebo algumas mensagens de pessoas que estão em Manaus, Recife, Rio Grande do Sul. E assim, isso tudo é muito prazeroso, é muito legal. Então o YouTube, ele é um papo para o próximo vídeo. Porque ele é uma coisa que é um momento que eu estou me reinventando quando eu achei que eu não ia me reinventar. Eu estou indo para um caminho que eu sabia que existia. Mas eu não estava afim, eu não estava disposto a entrar aqui. Eu não estava afim de jogar esse jogo. O YouTube não é tiro rápido. Isso aqui é maratona. É um trabalho que é dia a dia. É um trabalho de médio a longo prazo. Mas isso eu vou conversar no próximo vídeo. Como eu cheguei, como eu comecei e o que eu resolvi botar aqui. Para terminar esse vídeo, eu vou dizer para vocês o que eu aprendi com todos esses momentos de reinvenção na minha vida e que eu aplico hoje todas as vezes que eu chego naquele caminho que eu tenho que decidir para onde eu vou quando eu quero me reinventar. A primeira coisa que eu já entendi é: sem dinheiro eu não consigo mover. Então, se eu não tenho dinheiro, eu tenho que arrumar um sócio. Sócio é igual casamento. Cara, eu já tive sócio que era igual a mim. Não dá certo. Duas pessoas totalmente iguais não dá certo. Eu não consigo ter dois sol. Não sei nem se tem a palavra, o plural de sol. Eu não consigo ter dois sol no mesmo sistema solar. Não sei se é dois sol, dois sóis. Eu não consigo ter no mesmo sistema solar, só dá pra ter um. Aí você fala, porque você quer brilhar mais do que o cara? Não, não é. É muita energia, entendeu? Aí o sistema buga, dá pane no negócio, não funciona. E também já tive sócio que era o meu oposto. Cara, eu não queria fazer nada. Não queria fazer nada. Aí também não dá. Então você tem que ter o equilíbrio e você tem que arrumar um sócio que tem um equilíbrio também. Ele pode ser menos, mas ele vai atender a parte que você não vai. E você vai fazer a parte que ele não vai. Sócio tem que completar você. Sócio não tem que ser igual a você, né? Aí você não quer falar porque você não quer dividir sua ideia com ninguém. Às vezes você só precisa pegar o que uma pessoa já inventou e só refinar. Quando lançaram o Orkut, eu olhava e falava, cara, como que eu não pensei nisso antes? Porra, o cara pensou nisso, o cara foi foda. Agora não tem mais o que inventar. Aí o cara foi e inventou o Facebook. Acabou com o Orkut. O cara foi e inventou o celular. Pô, o celular era top. Não tem mais o que inventar, acabou. Aí o Steve Jobs foi lá, pegou o telefone, não, pô, dá pra fazer assim. Entendeu? Às vezes a pessoa não quer inventar. Às vezes a pessoa não precisa inventar. Ela só precisa aprimorar o que já tem. Eu vejo tantos sites, tantos negócios que a pessoa pega uma coisa que já existia e ela melhora, ela faz de outro jeito. E ela ganha o jogo. Então,
Se você quer empreender, se você quer fazer escolha na sua vida, seja a idade que você tem, faça isso. Não vá sozinho. Estude o mercado. Estude o mercado. Veja todas as possibilidades. Hoje tem tanta inteligência artificial aí disponível. Consulta. Pede para levantar faturamento, os prós e os contras, qual o mercado, qual o público. Porque você tem que saber para quem você vai vender. E por mais que você fale, eu não vendo, eu não gosto de vender, como eu falei muitas vezes para um monte de pessoa, só tem uma forma da sua empresa botar dinheiro dentro dela, é vendendo. Não interessa o que você vende. Se você vende carro, se você vende avião, se você vende balinha, se você vende curso, se você vende água, se você vende refrigerante, é a venda que vai botar dinheiro dentro da sua loja, da sua empresa. Então assim, se você não quer vender, arrume vendedor. Mas se você não trabalhar na venda, se você não trabalhar a venda, a sua empresa nunca vai dar certo. Então assim, não fala mais que você não gosta de vender, não fala que você não é mais da venda. Se você não é da venda, se você fala isso, fica trabalhando para os outros na CLT, que tá muito bom, tá válido. E não entra nessa de se desmerecer porque você trabalha em CLT. É tão nobre quanto o outro. Eu só acho que as duas coisas que tem que ser bem faladas é que tanto o CLT como o empreendedor, eles são importantes. Porque sem empreendedor não tem CLT, sem CLT não tem empreendedor. As duas se combinam. Então, vamos parar de falar mal da CLT e vamos dar força. Vamos dar incentivo para quem é CLT. Porque esse cara da CLT, ele pode ser muito bom para quem é empreendedor. E vamos parar de falar mal de empreendedor. Porque é o empreendedor que chega e ajuda o cara da CLT. É o empreendedor que faz a CLT ser tão boa para isso. Eu simplesmente, na minha vida, eu só quis mudar o lado da mesa. Eu fui CLT, ganhei muito dinheiro sendo CLT, recebi muita coisa boa que a CLT pôde me proporcionar. E hoje, agora, eu sento do outro lado da mesa. Hoje eu sou empreendedor. E eu chego e eu quero poder ajudar todas as pessoas, sejam elas que estão passando por dificuldade, querendo tomar uma decisão, porque eu lá atrás eu precisei muitas vezes de uma palavra igual a essa. Gente, obrigado pela atenção, obrigado por poder dividir isso comigo. É muito prazeroso eu estar falando com vocês. Eu gosto de poder estar dividindo, porque por muitas vezes eu preciso de uma palavra como a que eu estou falando para vocês agora. E assim, eu só tenho a agradecer vocês e escrevam aqui nos comentários as coisas que vocês já passaram. Eu vou responder a todo mundo. Vamos trocar ideia, vamos bater papo, vamos conversar. Eu tô aqui para conectar com pessoas. Adoro fazer conexão com pessoas. Adoro conversar. Vamos bater papo, vamos trocar ideia. Com certeza a gente vai muito longe junto. E eu quero estar aqui podendo fazer muito mais coisas para vocês num projeto que começou do nada. Começando. Sem pretensão nenhuma. E com mais de 1000 inscritos, eu tenho que valorizar agora o que eu boto aqui para vocês. Essa chave na minha cabeça é uma coisa que eu quis passar muito para vocês, porque por várias vezes na minha vida eu acabei me reinventando. E eu ainda continuo me reinventando, mesmo depois dos 40 anos. Valeu, galera!